Amigos, mentes pensantes do agro, satisfação estar de volta agora para abrir a nossa nova temporada 2024. E como sempre eu gosto de escolher algo diferente para começar um período diferente. E saindo agora dessa COP que finalizou aí no final de 2023, eu convidei aqui uma pessoa que vai dar um show aqui pra gente num assunto que todo mundo tem conversado bastante e que eu aposto muito das minhas fichas de que é algo que pode nos colocar numa posição muito, mas muito privilegiada. Então hoje, com muita satisfação, estou recebendo aqui meu amigo Daniel Antunes, CEO da Trato Agro. Uma empresa bem relevante para essa nossa agricultura nacional, um parceiro de grande valor aqui na nossa estrutura e com muita satisfação conseguir essa agenda não foi fácil, não. Já tem um tempo que nós estamos tentando ela, mas deu certo. Mas nós vamos aqui ter uma conversa muito profunda num tema que tem condições de colocar o Brasil numa posição de diferenciação competitiva absurda. Tá? Então, Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado aqui pela presença e vamos ter uma conversa bastante produtiva aqui. Vamos sim, eu que agradeço, Gilson. E faz tempo que eu estou com a vontade da gente sentar aqui e bater esse papo, como você mesmo disse. As agendas aí acabam não se encontrando, mas eu acho que foi um momento oportuno, né? Porque teve a COP, teve tudo isso, teve tempo de maturação aí durante o ano para a gente reestruturar a empresa e poder sentar no momento para falar melhor, com mais propriedade e explicar aí quais são nossas expectativas e no que a gente pode colaborar, não só para a agricultura, como para o meio ambiente também. Ótimo, tudo na hora certa, Tudo na hora. né? Tudo tem seus ciclos. Daniel, ultimamente a gente vem ouvindo muitas manifestações da imprensa, esse debate, né, de emissão, de sequestro, de sustentabilidade, de economia circular. Apesar de estar muito intenso, eu continuo achando ele muito na superfície, entendeu? Desculpa, muita gente falando muito, mas com muito pouca consistência, e que isso, ao invés de contribuir com o debate, para mim, turva a qualidade do debate, né? Mas eu queria começar te perguntando o seguinte: há muito pouco tempo atrás agora, o governo brasileiro anunciou a intenção do governo de fomentar um grande projeto de recuperação de 40 milhões de hectares. Eu gosto muito de ouvir isso, né? Mas sempre que eu ouço algo desse tipo, eu penso assim: 40 milhões de hectares aonde? De que forma? Com quem? Em qual ritmo? Né? Utilizando O quê? o quê? Mas isso é bom porque quando um governo se manifesta, dá chance para outros governos se manifestarem, né? E logo em seguida da manifestação do governo brasileiro, tiveram manifestações do governo da Coreia do Sul, tiveram manifestações do governo do Japão, se não me engano, França. França, grandes agentes econômicos também se posicionaram. Então isso é bom, isso provoca. Mas eu quero te perguntar, você que é um especialista nessa área, é um homem de números, né? Lidera uma empresa que está de alma envolvida nisso. Qual é a visão que a gente tem que passar de fato para ter um entendimento claro desse assunto de recuperação? Olha, assim, primeiro é que recuperação o Brasil já faz há muitos anos, né? Basta a gente olhar o quanto é o crescimento do Brasil é, por hectare, do que ele vem conseguindo produzir por hectare. A gente produz cada vez mais na mesma área, ou quando se fala de desmatamento e tudo mais, o Brasil vem desmatando cada vez menos. Então, isso já é uma recuperação. Mas a gente ainda tem muitas áreas degradadas que poderiam ser reaproveitadas. Eu gosto de usar o termo reaproveitamento, né? Áreas que já foram áreas produtivas e que hoje não são mais e podem voltar a ser produtivas. A gente tem
espaço, capacidade, mas a gente não tem organização, porque o desenho é muito bonito, as falas são boas, mas a gente não tem nada definido. Então, vamos falar aqui, Goiás, nós vamos recuperar aqui a área de Goiás. Então, vamos identificar uma área, tá bom? Está identificada. Que material nós vamos colocar lá? Quanto vai usar de material? Nós temos uma disponibilidade? Eu acho que não. Ótimo. Então, vou pegar isso então que você falou, vamos começar a colocar alguns dados para enriquecer aqui o debate com o nosso, né, essa conversa com a nossa audiência aqui. Nós estamos aqui em Goiás, Centro-Oeste, bioma cerrado, que na minha opinião é um bioma de proteção do bioma amazônico. Sim. Até a gente pode ver que nós temos um cinturão de proteção, o Matopiba, se você olhar, é um cinturão de proteção do bioma amazônico. Precisamos trabalhar essa questão de potencialização versus preservação dos biomas, né? E considerando que Goiás tem uma atividade pecuária historicamente relevante, né? Porque eu falo assim, o Brasil já passou vários ciclos. O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Em todos esses ciclos teve um ciclo que nunca passou, que foi o ciclo do boi. O boi acompanhou todos esses ciclos, dando só a forma como ele contribuía para isso daí. Mas considerando que o estado de Goiás é um estado hoje muito relevante na pecuária, né? Ele tem um rebanho significativo, um grau de qualidade genética significativo, nós temos uma boa estrutura de abate, somos um exportador relevante hoje, então significa que nós temos uma matéria-prima de qualidade. Somos o maior confinador no Brasil, significa que estamos gerando um material que há pouco tempo atrás era um passivo ambiental e que agora pode ser um grande ativo na composição da cesta do bioinsumo. E temos regiões, por exemplo, como o Vale do Araguaia, que foi uma região aberta por mineiros e paulistas ali entre a década de 50 e 70, que se você colocar 50 anos em cima disso, né, que vai chegar aqui na nossa época de 50 a 70 anos, vai estar numa área compactada, vai estar numa área que a produtividade vai estar mais baixa, mas ao mesmo tempo é uma área com histórico de pecuária, é uma fronteira agrícola agora, né, na minha opinião é a nova fronteira agrícola do estado de Goiás, que poderia muito bem ser escolhida, como você falou, onde nós vamos fazer. Então eu sugeriria que a gente escolhesse, por exemplo, o Vale do Araguaia. Vamos pegar ali 8 municípios e vamos pegar como indutor o município de entrada, Mozarlândia, o município de destino, São Miguel do Araguaia. 200 quilômetros um do outro. Cara, tem uma via passando no meio daquilo, né? Nessa via de asfalto tem uma via de energia passando, né? Tem uma estrutura de ferrovia sendo construída para lá. Então, para mim, fica muito mais lógico que se eu posso georreferenciar aquela região, se eu posso espacializar essas propriedades, eu posso nominar e falar da vocação de cada uma, e aí sim acionar esses interlocutores, levando a eles esse assunto da recuperação, ou do reaproveitamento, ou de uma nova validação da capacidade produtiva daquele ativo terra. Sim. Porque aí começa a responder. E aí eu te pergunto, como é que essa região hoje estaria posicionada com relação ao insumo? Então, a pecuária, quando a gente fala de pecuária, a pecuária você já explicou, ela tem a cadeia toda implementada na nossa região. Agora, a gente pode melhorar isso. Melhorar como? A pecuária, um pouco de... Porque quando a gente fala de agronegócio, a pecuária está dentro do agronegócio. Porque ele planta pastagem, planta pasto. Só que não planta o pasto com a tecnologia que você usa para soja, que você usa para o milho. Eu acho que falta isso um pouco da pecuária. E ela pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode trazer a tecnologia para melhorar o pasto dela, que aí vai trazer maior qualidade para o cultivo do boi. E junto com isso ela pode trabalhar a parte ambiental, trabalhar as duas coisas. E aí nós vamos falar de compactação de solo. Tudo isso, compactação de solo a gente tem na soja. A gente tem no milho. Porque quando a gente faz lá o consorciamento de safra, a gente vai ter isso também. Mas é lógico que
nesse tipo de agricultura, isso já faz parte de uma rotina e é trabalhado. E a gente percebe que na pecuária não. Mas a pecuária, respondendo assim mais diretamente a sua pergunta, a pecuária a gente poderia usar o FMX que você trazia aí vários benefícios. Você traz o benefício ambiental, do ponto de vista de recuperação de solo. Você traz o benefício da sanidade, quando a gente fala aí de confinamento, porque aí no confinamento você tem aí uma questão do casco do boi, que você usando o FMX como uma cobertura, ele traz um resultado excelente e você vai fazer aquilo que a gente estava falando lá do reaproveitamento, que é o quê? Todo aquele dejeto do confinamento misturado com a rocha, você tem ali uma base de um organomineral. Não é ainda um organomineral pronto, precisa de alguma análise, talvez uma mexida, mas você já tem ali um reaproveitamento do dejeto e tem já de tabela uma absorção do CO2. Então você está fazendo a parte... Você já falou num 3 em 1 aí. Do 3 em 1, É. exatamente. Então você vê quanta coisa a gente pode fazer. A pecuária tem, assim, possibilidades fantásticas. Eu digo até que mais que a agricultura. Não, e aí uma coisa que você falou que é bem relevante, porque assim, eu falo que o maior ofensor da pecuária somos nós que operamos a pecuária. Sim. Por quê? Porque nós temos um problema de mindset. O lavorista, né, ele acabou tendo que se ajustar a um novo protocolo de operação, porque com a intensificação da lavoura, o que o capital forçou? Tem que se aumentar o índice de produtividade e eficiência. Acabou. E são ciclos mais curtos. A pecuária, como cresceu com aquelas máximas tipo boi é bom, é um animal bom que até quando você erra, você acerta. Só que isso era muito bom numa outra realidade, onde as margens eram outras, onde o custo do capital era outro, onde o acesso ao capital era outro, onde o nível de dificuldade de comercialização era outro. Meu amigo, passou o tempo, as margens da pecuária reduziram mais de 50% do que era. Sim. Tá? Hoje a gente, vamos só lembrar, boi China não existia em 2015. E nós estamos falando de um boi de 30 meses abaixo. Ou seja, não tem como fazer um boi de 30 meses abaixo sem tecnificação. Ou seja, então eu não consigo intensificar a atividade pecuária sem tecnificar. E eu não vou conseguir tecnificar se eu não fizer uma mudança de mindset. Ou seja, se eu primeiro mudo a mentalidade. Então, isso que você está falando, por exemplo, olha só, nós temos o maior estado confinador do Brasil. Então, você está querendo me dizer que eu posso melhorar a qualidade sanitária desse rebanho confinado, Sim. que eu posso melhorar a otimização desse dejeto que vai se transformar, porque eu falo, output de um processo é input de outro. Output de outro. Sim. E ainda eu posso trabalhar a questão de carbono. De carbono. E você pode ter uma qualidade melhor de pasto. Vamos trabalhar essa questão do carbono e o pasto, porque assim, o pasto tem dois desafios, né? Uma, implementar a necessidade do pecuarista entender que ele é um lavorista de pasto. Isso. E que a colheitadeira dele é um boi ou uma vaca, que paga em arroba de carne ou em litro de leite. Exatamente. A primeira coisa. Segundo, plantar um pasto é uma coisa, colher o pasto é outra coisa. É outra coisa. Tá? Então, se a gente não trouxer para a mesa manejo e gestão, não vai adiantar eu recuperar e preparar a pastagem se eu não colher. Então, se eu não manejar adequadamente a pastagem, vou estar rasgando dinheiro. Agora, essa questão do carbono, aí me surpreende um pouco. Essa eu queria que você trabalhasse um pouco essa questão aqui para o pessoal acessar essa informação de maneira mais detalhada aqui. Vamos lá. Então, isso não é uma novidade, né? Se a gente pegar Europa, de uma forma geral, a Europa, ela já usa pó de rocha como um meio para absorção de carbono. No Brasil ainda, a gente tem algumas deficiências porque a gente não tem uma legislação clara sobre a remuneração desse crédito carbono. Então, isso a gente volta naquilo que a gente falou lá no começo. O desenho foi feito, mas não foram ainda implementadas ferramentas para que esse desenho funcione. E uma questão do crédito carbono é esse, eu não sei. A gente tem pesquisado muito e não conseguimos descobrir ainda
como que se remunera o crédito carbono no Brasil. Não existe uma legislação sobre isso. Talvez o governo fale que ao longo do tempo isso vai sair. Mas, de um modo geral, como é que funciona? Hoje, o pecuarista, vamos pegar o pecuarista como exemplo, ele vai aplicar o FMX lá na terra dele, a gente vai ter uma empresa que vai fazer a auditoria do quanto que está sendo aplicado e o quanto foi gerado de crédito carbono. E aí, a gente vai poder ter uma parceria, seja no volume que ele recebeu de pó de rocha ou de remineralizador, seja no crédito carbono. Então, em tese, o insumo dele vai sair mais barato, ou ele pode ter até uma remuneração lá no final sobre o insumo que ele aplicou. Então, além do boi, ele também vai vender crédito carbono. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento agora, porque se a gente olhar a questão do volume de área preservada que nós temos no Brasil só com o aspecto negativo de que estamos preservando e não recebemos nada por isso, nós vamos perder a capacidade analítica de poder planejar algo que, quando a gente fala em remuneração de serviços ambientais, ser o país mais protegido do mundo pode ser uma vantagem competitiva absurda, né? Porque se eu já aprendi a colocar a minha agricultura e pecuária competitiva com os atuais índices de preservação, imagina se eu agregar uma receita adicional, como essa que você está falando, de uma remuneração por serviço ambiental, porque eu estou prestando um serviço ambiental de proteção. Sim. E, por exemplo, o segurança do seu condomínio trabalha de graça? Não. O segurança da praça trabalha de graça? Não, todo mundo recebe para proteger algo, né? Sim. Então, hoje nós estamos protegendo algo sem uma remuneração adequada, que isso tende a se alterando. Entende? Então, por exemplo, vamos aqui entrar nessa questão. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de adoção do insumo FMX numa região como a região do Vale do Araguaia, geograficamente falando, nós estamos falando de um raio de deslocamento de quantos quilômetros? Cara, nós vamos falar aí de 100 e poucos quilômetros. Olha, isso é um estratégico. Que isso é uma coisa que eu tenho olhado muito, né? Porque frete, né? Diesel é uma coisa que alguns anos atrás a gente não precisava fazer muita conta, mas agora precisa fazer bastante conta, né? Hoje a gente fala assim, né? Um raio de 200 quilômetros é viável. Mas eu sou uma pessoa que, assim, não me contento com essa coisa formalizada. Então, a gente vem trabalhando... relativo, né? A gente vem trabalhando para que isso se amplie. Como? A conta que a gente faz é a seguinte. Hoje o FMX, numa receita de bolo, é lógico, eu gosto de trabalhar com agricultura de precisão e a gente gosta de ter análise, a gente gosta de ver a compactação do solo, tudo isso para passar a receita do quanto tem que ser aplicado. Mas, em média, se fala aí de 3 a 5 toneladas por hectare. Então, quando você fala isso, estou dizendo isso para a gente calcular custo, a gente vai falar 200 quilômetros. Mas nós já estamos fazendo, a gente tem trabalhado em pesquisas para potencializar o nosso remineralizador. Potencializando ele vai sair de 3 a 5 toneladas para 1,5 a 2,5. Então, com isso, a gente também amplia o raio de atuação. Então, a gente tem a expectativa de poder atender até 400, 450 quilômetros com um custo similar ao que a gente tem hoje. Me fala uma coisa, quando a gente fala hoje em custo mesmo, em investimento, tá? Eu parto de um investimento mínimo de quanto? A gente vai... Chego no máximo de quanto? Se eu pegar lógico que depende do grau que está o grau de degradação que está aquela terra. Mas hoje, vamos falar assim, numa região mediana, vamos dizer, numa região que eu tenha uma pastagem, tá, medianamente degradada. A gente poderia estar falando de um investimento de quanto por hectare? A gente vai falar por hectare na faixa de 300, 350 reais por hectare de aplicação de produto. Tá. Mas olha a contrapartida. É lógico, porque aí nós vamos misturar duas coisas. Nós vamos misturar a agricultura com o mercado, que é o que a pecuária teve que aprender. Porque hoje o pecuarista muito pecuarista hoje trava o preço do boi dele antes do abate. Então ele teve que aprender a trabalhar no mercado financeiro. Usar a ferramenta a favor dele. A favor dele. É a mesma coisa que vai acontecer.
Quando a gente fala de crédito carbono, hoje o crédito carbono ele está variando de 300 a 500 dólares por tonelada que você capturar. Isso varia muito da época, porque é mercado, e varia também de quem está comprando e a quantidade que ele está comprando. Mas se a gente falar aí num mínimo de 200 dólares por tonelada, em tese, ele estaria tendo um custo zero de material, porque ele vai receber de crédito carbono, se ele, dependendo da quantidade que ele, vamos por 1 tonelada por 1 tonelada, ele está recebendo aí R$ 1.000 de crédito carbono e está pagando R$ 300 de insumo. Quer dizer, ele está ganhando ainda R$ 700. Sem dúvida, nós vamos ter que reaprender tudo, cara, porque assim, é uma outra realidade que nós estamos lidando. E aí, nesse ponto, outra coisa que eu queria te perguntar é, quando a gente começa a falar nesses milhões de hectares, né, de 40 milhões de hectares, qualquer coisa para chegar em milhão tem que começar com milhar, né? E que tem que passar em outros múltiplos antes de chegar. Qual seria, na sua opinião, o maior gargalo que a gente teria num projeto nacional dessa monta? De falar assim, vamos recuperar 40 milhões de hectares. Qual seria o maior gargalo que a gente teria hoje, do ponto de vista das condições necessárias para fazer essa recuperação de 40 milhões de hectares? Tecnologia. Nós não temos definido tecnologia. Então, se a gente for falar no caso do material que a gente trabalha, que é remineralizador de solo. Remineralizador de solo, ele já é uma questão complexa no Brasil, porque as rochas são diferentes no Brasil. O que a gente tem no sul, no sudeste, a gente vai falar de basalto. Aqui no centro-oeste, a gente está falando de uma outra rocha, que é o fenodimicaxisto. Então, quer dizer, são rochas que têm atuação distinta e diferente em cada solo. Assim como o solo de cada região é diferente também. Em alguns casos, a gente vai falar de aplicação de micro-organismo. Micro-organismo, você tem aí, se fala muito do On-Pharma, mas ainda o On-Pharma no Brasil eu considero e comparo muito como quando a gente começou a aplicar fertilizante. Quando começou a aplicar fertilizante, a gente usava fertilizante da Europa para um solo totalmente distinto do nosso, e hoje a gente faz a mesma coisa com micro-organismo. A gente desenvolve micro-organismo no sul e vem aplicar no centro-oeste. São solos distintos. Então, quer dizer que se a gente... nós vamos precisar fazer um projeto de inteligência onde a gente faça uma pré-ordenação. Que, por exemplo, eu fiz uma conta e nessa região do Vale do Araguaia, eu não sei se a nossa audiência sabe, mas nós temos mais de 1.200.000 matrizes nesses 8 municípios. Matrizes, fêmeas, hein? Tá? Nós identificamos aí algo em torno de 1 milhão de hectares que tem algum estado de degradação nesta região. Tá? Assim, no estado de Goiás e mais concentrado nessa região. Goiás, a gente fala hoje mais ou menos 14 milhões de hectares de pastagem. Como a estatística nacional é que 70% do volume de pastagem tem algum grau de degradação, então a gente teria 10 milhões de hectares degradados em Goiás. Desses 10 milhões, 1 milhão estaria nessa região do Vale do Araguaia, 1 milhão, 1 milhão e 200. Assim, eu acho que fica mais fácil para fazer um planejamento, hein? Fica. Né? Porque nós já vamos dar o CEP desse negócio, já vamos dar o nome do produtor rural, nós já vamos dar qual é o rebanho que está ali, qual é o cultivar que está sendo utilizado ali, qual que é o índice de chuva daquela região, qual que é a altitude, qual que é a estrutura logística que tem. Eu gosto dessas coisas mais pragmáticas para ele falar assim, eu falo com quem, gente? Onde é que eu procuro isso? Que hora que isso acontece? E eu estou querendo agora, nesse ano, eu acho que 2024 vai ser um ano de muito desafio, porque vai ser um ano mais hostil, mas com uma vantagem, que já está à beira de um ano muito próspero, que é 2025. Tá? Então, assim, esse ano vai ser um ano muito depurativo, né? E nessa depuração muda muita coisa de mão, mas algumas coisas estão postas. Né? A necessidade de trabalhar reaproveitamento de áreas está posta. Nós já sabemos que a pecuária não vai sobreviver sem intensificação. Já sabemos que não tem como intensificar sem tecnificar.
Então, o que a gente precisa agora é fazer uma conjugação dessas frentes, não é isso? Sim. E aí, nesse ponto, eu vejo projetos como esse da Trato, e é por isso que a gente acabou se aproximando, porque a gente acredita muito nessa junção de inteligências para a entrega de algo que o nosso setor sozinho não consegue fazer. Exatamente. E assim, e vai ser, e tem que ser também, não dá para você desenhar um modelo para todo o Brasil. Então, nós temos que definir parâmetros, mas cada localidade vai ter que ter um desenho. Por quê? A gente pegar, vamos fazer uma comparação aqui com a nossa região, com a região sudeste. Lá eles plantam muito mais cana e tem menos pecuária. Mas você pode e deve fazer um consórcio entre tudo. Por quê? Porque tem matéria-prima que é rejeito na cana que vai servir como adubo na pastagem. Então, foi o que você falou. É um mapeamento das áreas para ver o que tem disponível ali e o que pode ser usado. E aí entra o essencial, que é o que a Trato vem batendo há muitos anos com todos os nossos clientes. Para que funcione, o principal não é o produto, é o manejo. Tudo começa no manejo. Se você desenhar um manejo ideal, você vai ter resultado. Mas sabe, você falou um negócio que eu não tinha pensado. Quando eu falava de espacializar o projeto nosso em Goiás, tem muito do que eu aprendi com meu pai, meu avô, que foram pioneiros em enxergar isso aqui lá na década de 50. Mas você estava falando e eu pensando, que juntando a cabeça, não para aqui, o raio, né, e tal. Eu falo que uma das vantagens de Goiás hoje, além da posição geográfica, é o tamanho do estado, que é um estado pequeno geograficamente falando, e muito produtivo. Porque a gente é forte em soja, nós somos fortes em milho, nós somos o maior de sorgo, nós somos fortes em cana, você falou cana. 80% da cana no Brasil é Centro-Sul, é São Paulo, Minas e Goiás. Exatamente. E aí, com o estado pequeno, porque quando se fala Minas, aquilo não é um estado, aquilo é um país. Sim, Ele é grande geograficamente e maior ainda do ponto de vista de município. exato. Né? Eles têm 853 municípios, nós temos 240, 250, sei lá. Então, nós temos uma estrutura viária boa, nós temos um estado geograficamente pequeno, com adensamento de produção, tanto de grãos quanto de criação de bovinos. Estamos crescendo na avicultura. Vai ser um negócio forte, hein? Porque na hora que você falou aí, por exemplo, porque, apesar do Vale do Araguaia não ser uma região canavieira, não significa dizer que não tenham regiões limítrofes que estejam atuando forte nessa atividade. Sim. Por exemplo, fruta, você falou, vai começar a desenvolver isso agora com uma intensidade maior. Por exemplo, tomate. 24% do tomate brasileiro é produzido por Goiás. Goiás. Tanto o tomate de mesa como o tomate industrial. Exatamente. Então, assim, talvez esse mapa deva ser feito com essa visão que você falou. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui disponível, do que aonde, para a gente fazer uma receita diferente aqui. E aí sim, atendemos essa região e a melhor receita para essa região é essa. Sim. É isso, né? Porque aí o pecuarista, quando eu falei do pecuarista que vai produzir ali o insumo dele ali no confinamento. Se ele não usar tudo no pasto dele, ele pode consorciar parte disso com o agricultor de soja, de milho, com o vizinho dele. Então, pensando nisso, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui agora. Na questão o produto que eu vou usar na pastagem é o mesmo produto que eu uso na lavoura? É o mesmo. O que muda é só a quantidade, é isso? Só a quantidade. Beleza. Então isso é muito importante na hora que a gente fala de uma fronteira agrícola nova sendo aberta, porque olha só, nós estamos falando de uma região que está recebendo investimentos agora em logística, Sim. melhoria de estrada, construção de ferrovia. Está crescendo absurdamente agora a quantidade de armazéns. Vamos lembrar que o que precisa ser plantado precisa ser armazenado e transportado. Sim. Né? E aí você falou de manejo. E tudo isso sem gestão não vai funcionar. Não. E não existe gestão se não tiver algo planejado. Porque senão você vai gerir o quê?
Então, de novo, a gente volta para aquele assunto de início de organizar um grupo, né, para se fazer um trabalho desse tipo. E bem organizado, a gente amplia também o raio. Por quê? Quando a gente fala aí de Goiás e Minas, vamos pegar os dois, Goiás e Minas, o que que a gente tem? A gente tem o frete retorno. Então, você está mandando material, está recebendo material, então o seu custo logístico cai e amplia a área de atuação. No caso de rochas, o que que acontece? Nós temos aqui na nossa região, a gente tem rochas que são ricas em potássio. O nosso FMX, que vem do fino de micaxisto, ele é rico em potássio. Só que quando a gente vai fazer aí um parâmetro com o químico, que é o NPK, que ele tem tanto fósforo como potássio e o nitrogênio, como que a gente consegue compor isso? Em Minas, você tem rochas que são ricas em fósforo. Então, você pode estar mandando potássio para Minas, voltando com fósforo. E você misturando essas duas, e com mais um orgânico, que seja o dejeto do boi, ou uma cama de frango, ou outros orgânicos que tem por aí. Se a gente for falar do sul, aí a gente vai falar do dejeto de porco, que é riquíssimo também. Você vai ter o quê? Tem algum melhor do que o outro, ou cada um tem uma característica? Cada um tem uma característica. Você vai ter, como todo ser humano, você vai ter o bom e o ruim, né? Funciona assim também, com o dejeto do boi, com a cama de frango e com o dejeto do suíno. Tá. Depende muito da alimentação, da forma que aí vai voltar o manejo. É o manejo do boi, é o manejo das aves e o manejo do suíno. Se ele tiver um bom manejo, ele vai gerar uma matéria-prima boa para a agricultura. Daniel, você falou uma coisa aí, então, que me ocorreu o seguinte. Nós estamos falando de organizar um grande planejamento onde a gente precisa fazer um diagnóstico desse nosso estado, entendendo o que nós estamos produzindo aonde, para poder definir um plano de atuação eficaz, né, de adoção de um projeto voltado ao objetivo daquela recuperação de 1 milhão de hectares. Pronto. Sim. Me fala uma coisa. Essa questão das rochas que você falou, por exemplo. Se cada região tem um tipo de rocha e elas são componentes em si, existe um mapeamento nacional disso, né? Existe. A Embrapa tem isso. Então, uma coisa que poderia ser muito interessante no Brasil seria um grande banco de dados onde a gente pudesse estar conciliando o que tem aqui em cima com o que tem aqui embaixo, comparar com a quantidade de água verde que eu tenho, com a quantidade de água azul que eu tenho. Aí eu olhar as minhas populações de bovinos, as minhas populações de ave, de suíno, e aí sim, em cima disso, fazer um outro desenho colocando camadas. Isso. E definir as aplicações. E, inclusive, a gente não falou, mas dentro dessa composição entra o químico também. Porque a gente tem que associar duas coisas. O ambiental e a produtividade. Economicamente viável. Economicamente viável. Então, a ideia é manter produtividade ou até crescer na produtividade com a recuperação. Essa questão do químico, eu sempre falo o seguinte, que eu gosto muito da homeopatia. Não quando eu estou com enxaqueca. Exatamente. Quando eu estou com enxaqueca, eu gosto de pirona, entendeu? Sim. Que eu falo que aquilo ali foi feito no céu, coloco as gotinhas rapidinho e já resolve minha situação. Mas, em outra parte, eu adoto muito a homeopatia. Né? Então, no meu negócio não vai ser diferente, no meu business. Eu vou ter que saber como julgar isso aí direito. E assim, essa discussão é uma discussão que eu nem gosto de entrar, mas essa discussão ambiental do químico e tudo mais, você deu o exemplo correto. Tem muito a ver com a necessidade e com a quantidade. O químico, ele só passa a ser ambientalmente incorreto quando ele é aplicado de forma incorreta. Os excessos, né? Vamos falar o seguinte, a gente vem de uma agricultura de subsistência na década de 60. Já nós somos da mesma idade, então nós vivemos no mesmo Brasil. Né? Nós acompanhamos essa evolução juntos aí. E, por exemplo, eu comecei a conviver numa família empreendedora que importou arroz, né? Que importava arroz. E aí falar assim, cara, o Brasil importar arroz, não, mas até por muito pouco tempo atrás a gente importava. Ele fazia isso. A gente era um importador de carne até pouco tempo atrás.
Então, essas coisas mudam muito rápido. Por exemplo, eu vi lá as previsões da safra agora, 156 milhões, 155 milhões e tal. Gente, a safra de soja, 99, 2000, foi 30 milhões. 30 milhões. A gente exportava boi na 10,90 a $1.600 a tonelada. Então, eu fico pensando assim, rapaz, mas como é que esse negócio aconteceu e a gente não viu? Na verdade, a gente não viu porque a gente estava vivendo isso. E é mais difícil se você está dentro de uma revolução ver que ela está acontecendo. A gente só vê isso quando a gente está fora e fala, pô, aconteceu uma revolução nisso. Então, a Revolução Verde, que foi feita pela indústria química, e ironicamente tudo isso é feito pós-Segunda Guerra, Sim. inclusive o termo agronegócio é cunhado nesta década de 50, permitiu que a gente saísse daquele estado de subsistência. Vamos lembrar que a expansão populacional da década de 50 para 2000 foram só 4 bilhões de pessoas, tá? Isso é outra coisa que ninguém para pensar, que todos esses nossos problemas têm a ver com a mesma origem, expansão populacional desordenada. Exatamente. Então foram 4 bilhões de pessoas entre a década de 50 e a década de 2000. Então não tinha como alimentar esse contingente populacional sem intensificação dos processos produtivos, que passavam parte pela maquinaria, parte pelo insumo Insumo. Sim. e tinha que usar o químico e o laboratório. Então, sem a modificação genética, Não ia eu não funcionar. conseguiria fazer isso. Agora, talvez a gente esteja no momento de rever essa bula, essas fórmulas, essa organização para dizer o seguinte, cara, talvez a gente tenha exagerado um pouquinho aqui e vamos mudar essa utilização. Tem alguma outra tecnologia disponível que eu vá diminuindo esse insumo com o tempo? Essa é a ideia. Entendeu? Você usar menos químico e um pouco mais do natural. Os dois consorciados é a melhor forma. Me fala uma coisa, você falou de como é que é o efeito desse trabalho em culturas como, por exemplo, no hortifruti, na fruticultura? Como é que atua esse nosso assunto, por exemplo, dentro desse cluster do tomate? Tá. No tomate. O tomate é um bom exemplo. No tomate, você poderia usar mais de 90% de material natural, seja rocha, seja orgânico e menos químico. Por quê? Porque a gente, é aquilo que você falou, a gente tem que casar com o econômico. Quando a gente fala de hortifruti, nós estamos falando de áreas menores, comparado com soja, com milho, tudo mais, tá? Então, a janela de aplicação, ela se encaixa na quantidade que você tem que colocar. Então, se a gente falar aí de 3 a 5 toneladas, é viável. Não é viável falar de 3 a 5 toneladas na plantação de cana, porque a janela dele não vai dar o tempo para ele fazer toda essa aplicação. Ou para ele fazer toda essa aplicação, ele vai ter que usar muito mais mão de obra, o que vai onerar. Então, por isso que a gente está falando aí da potencialização do remineralizador, juntando ele com micro-organismos, aonde a gente vai sair de 5 para 1 ou para 2, aonde até mesmo na cana vai ser viável. Mas quando a gente fala de hortifruti, já é uma realidade. Além de você já poder se enquadrar ambientalmente, você vai ter, se não um ganho de produtividade, você vai manter a mesma produtividade. Reduzindo o meu custo de insumo. Reduzindo o custo de insumo. E aí, considerando que nesse setor eu já tenho, como ele é mais dinâmico, e eu estou ali sempre consorciando, eu tiro o tomate, eu entro com repolho, depois eu faço soja em cima, depois eu tiro o tomate e coloco o milho. Então, a tendência disso no médio e longo prazo é de aumentar muito a rentabilidade dessa atividade. Uma atividade que já usa muito a remineralizador é o café. Minas é tradicional usar o remineralizador no café, onde eles perceberam que eles tiveram um ganho de sacas e uma melhor qualidade do café, por causa da sílica que está contida na rocha. E assim, mas é milagroso? Não é. Não, É que você você vai trazer a área para a condição natural que ela tinha. Ou seja, quando você falou aí de usar o remédio para tirar a enxaqueca, é a mesma coisa. Você vai preparar o solo para que no futuro ele esteja próprio para absorver um químico novamente. Porque o que acontece é que a gente foi degradando, e vai chegar um momento que nem o químico vai resolver. Então a gente precisa reestruturar esse solo, que é o que chamo,
E quando você traz ele reestruturado, ele vai poder absorver químico de novo. Boa, essa, eu gostei desse nome, reestruturação de solo. É. Boa, boa, boa. E aí você falou uma outra coisa que eu sempre digo, que a gente esquece que quando um animal, que a gente tem um amigo meu que fala que boi não gosta de pasto, gosta de folha, né? E quem fornece folha é o solo. Só. Só que o solo é o primeiro ser vivo a ser alimentado para poder entregar o que precisa para a folha nascer. E aí cada vez que o animal come essa folha e educadamente consegue tirar a proteína que está naquela folha e converter numa proteína que a gente consegue acessar, o que tirou da terra? Uma quantidade X de nutrientes que o solo gentilmente cedeu Sim. para a planta. E quando eu falo que faço aquilo intensivamente, e estou colocando várias bocas fazendo aquilo com mais frequência, o que eu vou ter que fazer com o solo? É. E é por isso que a gente fala muito do manejo de pastagem, que é justamente essa harmonização entre entrada e saída de animais nos piquetes, justamente para dar tempo do ciclo natural fazer a reação proporcional à devolução e à recomposição daquele pasto, entendeu? Exatamente. Então, quando eu venho com uma outra tecnologia como essa que você tem dito, eu tenho um potencializador absurdo em cima disso. Sim, até porque junto com... Porque a gente fala muito de fósforo, potássio e nitrogênio, que são os principais. Mas na comparação do químico com o remineralizador, você tem uma qualidade no remineralizador que você não tem no químico. Que como ele é natural, junto ele traz micronutrientes, que é o que faz a recomposição do solo. Porque o uso excessivo do químico, você mata os micronutrientes. Até porque, além do NPK, quando você usa o KCl, você está aplicando cloro no solo. Então, você está matando os micronutrientes. Tem a vantagem que você potencializa a sua produção. Mas você vai, ao longo do tempo, eliminando os micronutrientes. Agora chega uma fatura nova. Vai chegar essa fatura. Por isso que eu falo do equilíbrio. Quando você coloca o remineralizador, você vai trazendo os micronutrientes que vai... Por isso que eu chamo de recompor o solo. Porque você traz ele para o estado natural. Entendi. E aí, certamente, a produção vai ser maior. Eu acho que o desafio que a gente precisa colocar em prática, que eu acredito piamente que o Brasil é o líder natural do fornecimento de alimento do mundo. Isso não tem dúvida. Eu não vejo nenhum país que Só- arranha a gente não. nessa condição. Só a França que não acredita. É. Então, assim, não tem dúvida disso, assim como não tem dúvida que na biodiversidade também não tem ninguém que tenha condições de fazer face a um país que tem 20% da biodiversidade no seu território. Mas você falou, sem uma gestão, sem uma execução de um plano adequado para isso, nós vamos ficar no discurso. Sim. Então, eu acho que a gente tem que escolher, e dentro de um pragmatismo, escolher uma região para aplicar um projeto. E aí nós vamos fazer, nós vamos nessa região fazer isso, porque nós queremos mudar a taxa de lotação de tanto para tanto. Então, ou seja, a gente faz um diagnóstico agora, 2024, e diz o seguinte: esta região está nesta realidade. Essa é a nossa realidade de solo, esse é o tamanho do nosso rebanho, essa é a nossa taxa de lotação, a nossa produção de arroba por hectare tem sido de tanto, a composição genética do rebanho está assim. Ok, organiza a mesa, faz o trabalho, coloca os objetivos no planejamento. E faz um projeto piloto. Faz o projeto piloto. Aplicou, mensurou, avalia os resultados. Funcionou. Expande. Mas e isso é natural. Expande. Isso é natural na agricultura. Na agricultura, o agricultor já tem por hábito. Quando ele está mudando de insumo, ele faz lá o que ele chama de área teste. Então, ele aplica um pouco numa área e continua usando o testemunho que eles chamam. E vai comparar. Então, nós não estamos inventando a roda. O que já é feito, a gente vai fazer numa escala maior. Talvez não fazer um testemunho dentro de uma área, mas já ocupar uma área toda para testemunho. Então, eu vou deixar esse desafio aqui. Eu gosto de deixar desafio nesses nossos momentos. A gente organizar uma mesa agora no primeiro trimestre de 24. Tá? Porque assim, nós vamos ter um tempo razoável para planejar, convidar os protagonistas disso, tá? E eu quero envolver bastante gente nisso, mapeando bem essa região, conversando com essa turma, para que a gente possa fazer esse desenho e em 24 aplicar
isso aqui que nós estamos falando, que eu falo, se a gente corrigir isso e adotar em Goiás esse modelo da pecuária do futuro que eu falo, esse é o modelo que vai inspirar o Brasil a adotar essa nova pecuária que permite a gente operar sendo um player significante de produção de proteína de bovino, mas ao invés de estar usando 165 milhões de hectares de pastagem, que é a estimativa que nós temos hoje de pastagem, a gente poder ter o mesmo rebanho superior a 200 milhões de cabeça, mas em 70 milhões de hectares. Sim. Tá? E aí, podendo duplicar a área destinada a outros cultivos com uma maneira sustentável, de altíssimo nível. E aí eu te pergunto, como é que você concorre com isso? Não tem como. Não tem como concorrer com Não. isso. Quando o pecuarista, além de pecuarista, ele for agricultor também, ele fica imbatível. Então pronto, tá lançado o desafio, eu posso contar com você então. Eu estou à disposição. Beleza, a mesa já começou a ser composta. Então eu vou te pedir agora uma gentileza. Nós temos uma COP planejada para o Brasil em 2025. 25, COP 30. 25, COP 30. Nós tivemos Dubai o ano passado, Sim. Egito foi a outra. Esse ano 24 é Azerbaijão, se não me engano, Sim. um lugar que todo mundo conhece. É. E a próxima, em 2025, seria a COP 30 em Belém. Belém. Ou seja, não vai existir outra oportunidade na história do país, pelo menos na história recente, da gente mostrar para o mundo o que nós não conseguimos ainda mostrar para os brasileiros. Sim. O brasileiro não conhece o Brasil. O brasileiro que está comprando carro elétrico chinês não sabe da força do carro movido a etanol brasileiro. Tá? Então eu queria que você falasse um pouco a sua visão com relação ao que a gente pode fazer, seguindo essa linha que nós falamos, olhando um evento internacional que vai ter mais de 70 mil pessoas no país, onde mais de 80% dos investidores mundiais vão estar aqui dentro, e é onde a gente tem muita coisa para mostrar, e nós temos pouco tempo para preparar. E aí esse case nosso já pode ser apresentado na COP 30 como um exemplo de uma região que foi feita pela iniciativa privada, para mostrar que mesmo sem política pública é possível ser feito algo relevante. Então eu vou falar de uma oportunidade e de uma reflexão. Ótimo. Então, oportunidade. Eu acho que o Centro-Oeste tem a oportunidade de, na COP 30, mostrar para o mundo que nós temos o caminho para a recuperação diária, que seria com trabalho agora já em 2024. Então, nós teríamos aí praticamente 2 anos aí para fazer um bom trabalho. Então, isso é uma oportunidade que Goiás tem aí, pode fazer. E uma reflexão é sobre essa questão do carro elétrico e do etanol. O Brasil é pioneiro no etanol. E hoje a gente faz até etanol de milho, coisa que era aí uma tecnologia dos americanos. E hoje o nosso custo do etanol de milho é menor do que o americano. Então hoje o subproduto desse etanol é ouro para a pecuária. É ouro, E temos aí o biodiesel e tudo mais. Só que a diferença até pelo prazo de maturação, a gente já conhece toda a cadeia do álcool. E o álcool não é poluente. Então nós já estamos no caminho certo. E quando a gente fala de carro elétrico também não é poluente? Não sei até quando. Porque nós não temos uma cadeia completa do carro elétrico. O carro elétrico depende de bateria. Isso aí não recicláveis ainda. Então, o que nós vamos fazer com essa bateria daqui a um tempo? Segunda geração desses casos, eu quero saber o que nós vamos fazer com a primeira. Então, essa é a reflexão. Então, eu acho que, eu costumo dizer, o brasileiro, ele precisa fazer um pouco mais de propaganda do que ele tem. Porque se a gente pegar um país que eu acho que tem, a Suécia é um caso, acho que ela tem mais de 90% já de carros elétricos. E o que ela consegue absorver de CO2 é muito pouco perto do que a gente consegue com o nosso etanol. E ainda sem pensar em todo o benefício que a cadeia do etanol tem, né? Que é gigantesca. E você sabe onde começa e onde termina. Exato. O carro elétrico a gente sabe onde começa, mas a gente não sabe. E vamos valorizar uma tecnologia brasileira, né? Sim. Validada, onde o Brasil fala grosso, bem grosso, por sinal.
Assim, Muito bom. é lógico, é um tema muito complexo, mas por que não, então, a gente não valorizar o carro 100% etanol? Tem dúvida. Boa, boa reflexão. Provocação melhor ainda. Muito bom, meu amigo, muito bom. Infelizmente o tempo passa, né? É. E a gente tem que respeitar. A diretora desse programa é super rígida comigo. E eu sou uma pessoa fácil de lidar. Mas eu queria te pedir uma gentileza. Eu sempre gosto de pedir para os meus amigos aqui, e aqui só amigos frequentam essa mesa, que você deixe uma mensagem inspiracional para esse ano de 24, né? Porque já estamos com uma previsão de ser um ano difícil, então nada melhor do que a gente ouvir palavras de alguém que vem fazendo um bom trabalho, vem liderando já uma forma nova, né, de lidar com esses desafios. Então eu queria que você deixasse aí para o nosso público uma mensagem para esse ano de 24 que nós estamos começando, e para que ele pudesse lembrar, né, de que tem um caminho. E nós falamos de alguns caminhos aqui, inclusive ficou lançado o desafio. Então aí é bom disso aqui que fica gravado, né? Então fica fácil depois para a gente depois prestar conta. Mas eu queria que você deixasse aí, antes da gente encerrar, uma mensagem para o nosso público. Olha, assim, eu costumo dizer isso para minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo, que eu gosto de resumir numa frase, né? Que é uma frase que eu gosto muito de usar, que é perseverança. Eu acho que perseverança é algo que estimula a gente nas dificuldades. 2023 já foi um ano de dificuldade, mas onde a gente encontrou muitas oportunidades para melhorar nosso negócio, para reestruturar. E acho que 2024 é um ano igual, é um ano de oportunidades. Se não for um ano de oportunidade para ganhar dinheiro, que seja pelo menos um ano de oportunidade para a gente se preparar para 2025. Então, perseverança, eu acho que é, é o caminho. Que bom. Meu amigo, então eu te agradeço a sua presença. Nós vamos nos encontrar em breve aqui para prestar conta do que nós deixamos de desafio, né? Em breve. E eu finalizo dizendo o seguinte, que quando a gente persevera, é porque a gente espera algo, né? A gente tem a esperança. E independente das dificuldades que nós vamos ter, se a gente tem esperança em algo melhor, isso é que vai nos motivar a buscar as alternativas que a gente precisa para superar tudo isso. Então, que Deus nos abençoe aí nesse ano e que a gente esteja junto colocando tudo isso em prática. Sempre. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Social media e assistente de estúdio, Pedro Marcondes. Estúdio ASTV.